Amados irmãos e irmãs, a palavra-chave para compreendermos a liturgia da palavra de hoje, sem dúvida alguma, é a palavra ressurreição. Mas parece irônico que a Páscoa só vai ser celebrada daqui a 2 semanas. Por que então a liturgia se centra na ressurreição hoje, no 5º domingo da Quaresma? Na verdade, é o último domingo da Quaresma, né? Próximo já é domingo de Ramos e depois já é a Páscoa. E Deus já vem falar de ressurreição para cada um de nós. Deus já vem falar de vida nova aos nossos corações. E é tão interessante a gente perceber como que a ressurreição não toca só a realidade da morte física. Há pessoas que, vivas, precisam ressuscitar. E o Senhor já começa deixando isso muito claro desde a primeira leitura, quando o profeta fala que o Senhor vai entrar nos túmulos, vai abrir os túmulos, vai nos tirar lá de dentro. Vai tirar os mortos de dentro dos túmulos. E, sobretudo, isso toca cada um de nós, meus irmãos. Toca a nossa vida, toca a nossa história, toca os nossos relacionamentos. Porque, ao longo da nossa história, a grande verdade é que nós vamos sepultando coisas. Desde que nós nascemos, na nossa infância, coisas foram acontecendo conosco. Situações foram sendo criadas, palavras foram ditas, coisas que escutamos, que presenciamos, que vimos, que fizemos, foram morrendo dentro de nós. E foram sendo colocadas num sepulcro invisível aos nossos olhos, mas que está lá, dentro de nós. Que ninguém pode ver, que ninguém pode tocar. Frustrações, derrotas, dores, perdas, fracassos, tudo isso está morto aí dentro. Mas a grande verdade é que ninguém pode ver. E no fundo nem nós podemos ver. Mas nós sentimos cada luto. Nós mantemos todos os dias essas dores. A gente vai cultivando isso. A gente aprendeu a conviver com essas dores. A gente aprendeu a sorrir apesar delas. A gente aprendeu a disfarçar cada uma delas. A gente aprendeu a não deixar que as pessoas vejam as nossas dores. Mas nem por isso parou de doer. Nem por isso nós somos curados. Disfarçar nossas dores é a pior forma de colocá-las num sepulcro que vai nos incomodar o resto da vida. E é por isso que o Senhor fala que Ele vai quebrar o sepulcro hoje, para trazer vida nova. Ele vai quebrar os nossos sepulcros, porque Ele tem algo que só Ele pode nos dar. A vida plena, a vida verdadeira, a cura do nosso coração, a cura da nossa alma. É uma ressurreição que não vai acontecer só com aqueles que já morreram fisicamente. É uma ressurreição que Deus oferece a todos nós que vivemos e caminhamos com Ele. É uma ressurreição que brota da misericórdia. É uma ressurreição que brota do amor, que brota da capacidade que só Deus tem de remexer naquilo que está escondido e com a luz da verdade, a luz do amor, transformar todas as situações. E meus irmãos, isso é para cada um de nós. Isso é para mim e é para você hoje. Essa ressurreição da qual o Senhor nos fala nessa primeira leitura, gente, isso vai tão fundo na nossa alma que a gente não consegue compreender a grandeza disso. Porque no fundo a gente já nem lembra mais das coisas que nos mataram pouco a pouco. Muitas delas a gente não tem mais na nossa memória, como eu poderia dizer, visível, né? Elas estão lá escondidas. E o que o Senhor está dizendo para nós é que tudo isso precisa ser visitado. Mas não visitado pelo trauma, pela dor. Isso tudo precisa ser visitado pela força da ressurreição. Isso tudo precisa ser revisitado pela mão de Cristo que é capaz de curar. Que é capaz de colocar ali uma atadura que vai acabar com essas dores de morte. Que vai mudar o nosso olhar sobre todas as coisas. Que vai mudar a maneira como nós conseguimos ver até mesmo as coisas difíceis que aconteceram na nossa vida. Que se nós paramos na dor,
se nós olhamos só para as situações difíceis e não conseguimos dar um passo adiante, meus irmãos, a gente estaciona. E aí a dor não vira um aprendizado, ela se torna somente algo que nos fere mais e mais a cada dia. E a gente precisa passar por isso. Não tem como evitar. Não tem como mascarar. E isso foi algo que, eu vou ser muito sincero com vocês, mexeu muito comigo ao longo de toda essa semana, essa liturgia da palavra. Porque eu tive que preparar o Clergy Corner, que é aquela introdução ao boletim eletrônico da nossa paróquia. Então eu precisei meditar com essa palavra bem antes do que eu esperava. E ao longo de toda essa semana isso foi mexendo tão profundo na minha alma, perceber que havia coisas mortas dentro de mim. Sentimentos de morte relacionados a pessoas que eu amo e amo muito, mas que ainda estavam doendo. Pessoas próximas a mim, pessoas da minha família. Quantas vezes eu estava olhando para pessoas sem a caridade com a qual eu precisava olhar, porque eu permiti que aquela decepção que eu tive há anos atrás continuasse ali me incomodando. Porque eu não deixei que Deus me ensinasse a perdoar como eu precisava. Porque eu aprendi a passar por cima do sentimento, mas não perdoar com o coração. E a gente vai aprendendo a ser assim. A gente vai aprendendo a conviver com dores. Porque, às vezes, o processo de cura é demorado, é enjoado, é difícil. Eu me lembro de algumas situações de dor na minha vida, que por eu não querer parar alguns dias para me cuidar, e ir sempre jogando o tratamento mais para frente, sabe? Não, agora eu não posso porque está chegando algo muito importante. Não, agora eu não posso. Aí quando você vai ver, às vezes parece que não tem mais conserto. Mas na verdade o conserto só vai exigir de você um pouco mais do que ele teria exigido se você fizesse certo lá atrás. Quando alguém quebra, por exemplo, um braço e não tem a paciência de esperar, de parar, de ficar imóvel, o braço às vezes conserta, mas no lugar errado. Vocês já viram isso? Ou já viram alguém que passou por isso? Alguém já passou por essa situação aqui? Vocês já tiveram essa péssima sorte? Você? E para depois colocar no lugar direito, o que tem que fazer? Tem que quebrar de novo, né? Tem que voltar no lugar, tem que quebrar para botar no lugar certo. Porque um osso que calcificou torto, ele não volta sozinho mais para o lugar. O médico tem que quebrar de novo. E eu me lembro, nunca passei por isso, graças a Deus, nunca quebrei nenhum dedo sequer. Porém, um primo meu, criança, e criança a gente já sabe como é que é, né, gente? Não sossega o facho por nada. E eu lembro que ele não parou no processo de recuperação. E o osso dele calcificou torto. E aí foi aquela luta para poder quebrar o braço do menino com ele, consciente que o braço seria quebrado, né? Por quê? Porque a mãe foi falar para ele que o médico ia quebrar o braço dele de novo. Deixa só quebrar, não precisa avisar. Para que fazer o terrorismo todo antes? Na hora lá, foi tão rápido que o medo dele antes foi muito maior do que o processo em si. E às vezes é isso que acontece na nossa vida. O processo que Deus quer fazer com a gente nem é tão doloroso assim. Mas o nosso medo, a nossa ansiedade, a nossa falta de confiança não nos permite dar o passo. Meus irmãos, Jesus recebeu a notícia de que Lázaro estava doente. Imagina você saber que um amigo seu está doente, alguém da sua família, alguém que você ama. A nossa primeira postura é querer correr para estar perto. E Jesus o que fez quando soube que Lázaro estava doente? Jesus ele ficou 2 dias onde ele estava, terminou tudo que tinha que fazer e depois então foi. Foi o tempo da morte chegar. Foi o tempo de ser sepultado, colocarem uma pedra na cova. Jesus não evitou a morte de Lázaro. Isso parece loucura diante dos nossos olhos, né? Tanto que Marta fala para ele, se você tivesse vindo, imagina a cena, né? Marta era que falava demais, né? Maria sempre sonsa, ouvindo Deus sentadinha, quietinha em casa. Maria não falava nada, só observava.
Marta, por sua vez, era que reclamava que Maria não ajudava ela a limpar a casa, ela que fazia de tudo, né? Maria era que fazia, Marta era a que ouvia. E aí Marta vai em cima de Jesus e fala: ora, por que você não veio? Se você tivesse vindo, meu irmão teria morrido. Isso poderia ter sido evitado. As outras pessoas não tinham a coragem dela de questionar Jesus. Mas nos seus corações as pessoas pensavam: olha, ele não fez o cego voltar a enxergar? Por que não poderia ter evitado que Lázaro morresse? Alguns falam com Jesus, outros ficam só julgando no coração. Mas o fato é que todos tinham a mesma percepção. Ninguém queria que Lázaro passasse pela morte. E Jesus chega e acalma o coração dela. Calma. Seu irmão vai ressuscitar. Jesus sabia tudo o que ia acontecer. Jesus sabia que ia ressuscitar Lázaro. Mas algo impressionante acontece quando Jesus vê o túmulo. E é o menor versículo da Bíblia. O que diz esse versículo? Jesus chorou. Gente, Jesus sabia que a ressurreição aconteceria. Mas isso não diminuiu a dor da perda. Saber que a ressurreição vai chegar não diminui a dor do processo. Saber que no final Deus está cuidando de nós não diminui a dor de algumas perdas que nós temos. Essa é a grande verdade, meus irmãos. O luto faz parte de cada perda da nossa vida e ele precisa ser vivido. Nós não temos que mascarar a dor das mortes que vão acontecendo ao longo das nossas vidas. Nós não temos que ter medo de sofrer a dor das perdas que nós passamos. O que nós precisamos é nunca permitir que aquela dor seja o lugar onde nós ficamos. Nós precisamos passar pela dor, não parar nela. E foi o que Jesus fez. Ele chorou e logo falou para aquela gente: tirem a pedra. E aí Marta de novo, né? Vem desesperada: Senhor, 4 dias ele já fede. Marta era do desespero, né? Porque para os judeus, 3 dias era o que eles esperavam para decretar de fato a morte de alguém. Então, quando Marta fala, já é o 4º dia, aquilo ali era para testificar que de fato Jesus realizou o milagre de trazer Lázaro de volta à vida. Para que não houvesse dúvida de que ele estava morto. Precisavam passar os 4 dias. Porque até o 4º dia eles podiam entender que era aquela doença que hoje nós chamamos de catalepsia. Que quando uma pessoa parece que está morta, mas ela não está. E ela volta do nada. Não, os 4 dias eram necessários para que todos soubessem que ali acontecia uma ressurreição. De que não era algo natural. De que Jesus sabia algo que eles não sabiam. Não, os 4 dias eram necessários para que todos soubessem que Deus tem o poder de dar vida. Eram necessários. E aí então, Jesus pede: tirem a pedra. Isso aqui também para nós, meus irmãos, não é um detalhe qualquer. Isso é para que nós compreendamos que aquilo que está sepultado dentro de nós não vai ser mexido por Deus se nós não tirarmos as pedras que estão em cima dessas coisas. Para que Deus faça uma obra de reconciliação entre você e o seu pai, entre você e a sua mãe, entre você e o seu irmão, você precisa dar o primeiro passo. Para que Deus restaure hoje a sua família, você precisa dar o primeiro passo. Você precisa, nem que seja, pegar o telefone e pedir perdão. Ah, padre, mas não fui eu que errei, não interessa. Se você não der o primeiro passo, a ressurreição não vai acontecer. Pedir perdão muitas vezes não é reconhecer que o outro estava certo e eu estava errado. É simplesmente dar um basta naquilo que mata a minha alma. E se eu não fizer, provavelmente o outro não fará. Tirar a pedra é abrir mão do orgulho que nos segura. É dar o primeiro passo na sua história. Quando Jesus fala, tira a pedra, Ele está dizendo, você tem que fazer. Eu faço o impossível, mas o possível é você quem faz. Eu faço o impossível, eu trago da morte para a vida. Mas se o sepulcro continuar fechado, eu não vou entrar para tirar nada.
E aqui está a grande beleza da gente compreender isso. A ressurreição não é algo também que acontece assim e pronto, melhorou tudo, está tudo certo. Às vezes vai continuar tendo dificuldades. Vejam, ele falou para Lázaro, vem para fora. Lázaro saiu, mas ele saiu amarrado. Ele ainda não conseguia andar com perfeição. Ainda não estava tudo certo. Meus irmãos, quantos processos de perdão na nossa vida vão demorar anos e anos para de fato se concretizarem? Quantas frustrações na nossa vida ainda vão demorar anos, meses, para que a gente consiga deixar para trás e aceitar o novo que Deus traz para nós? Quantos planos frustrados ainda vão demorar um tempo para a gente parar de pensar, mas se tivesse feito aquilo, se tivesse dado certo, para que eu consiga ver o que Deus colocou na minha frente é muito maior do que aquilo que não aconteceu. Que o que Deus tem para mim é muito maior do que o que eu não alcancei lá atrás. Que a minha frustração de ontem não é maior do que Deus tem reservado para mim. Meus irmãos, isso é parte de um processo. Lázaro, quando sai do túmulo, ele não sai pronto. Jesus ainda fala para as pessoas que estão em volta, olha, desamarra. Quantas vezes nós vamos precisar que alguém desamarre as nossas ataduras, porque nós não vamos conseguir sozinhos? Quantas vezes Deus vai utilizar de pessoas que você nem imaginava para poder ajudar você a dar o passo que você precisa? Quantas vezes Deus vai usar pessoas piores do que você para te mostrar que você está errado? Que você precisa mudar? E aí a gente precisa começar a compreender que, enquanto nós ficarmos esperando as pessoas perfeitas e sem defeitos para nos ajudarem a tirar as amarras da nossa vida, nós permaneceremos atados, porque ninguém é perfeito, mas Deus usa os imperfeitos para aperfeiçoar aqueles que se deixam trabalhar por Ele. Não fique esperando alguém perfeito para te ajudar, que não vai acontecer. Talvez aqueles homens que desamarraram Lázaro estivessem piores do que ele, com vida física, mas mortos por dentro. E meus irmãos, muitas vezes vai ser desse jeito que vai acontecer com a gente também. Deus vai usar pessoas ao longo da nossa história com dificuldades maiores do que as nossas para curar o nosso coração. Eu me lembro de uma situação que aconteceu em que uma mãe perdeu um filho. E todas as pessoas que chegavam perto daquela senhora para tentar consolá-la, saíam consolados por ela, pela força de fé que aquela mulher demonstrava. E todo mundo saía assim, meu Deus, como é que consegue? Eu fui dar um abraço nela e eu saí confortado por ela. Meus irmãos, entendam, a lógica divina não é a nossa. Às vezes, a sua dor vai consolar alguém que precisa, mesmo que você não entenda. Às vezes, pessoas com uma história mais difícil do que a sua vão te fazer enxergar que a sua vida está cheia de bênçãos e que você não conseguia enxergar. Agora, precisa tirar a sua pedra. Você precisa arrancar essa pedra. Deus não vai fazer isso por você, Ele vai te respeitar até o último momento. E aqui eu volto ao choro de Cristo. Meus irmãos, esse choro tem muito para falar para nós. Deus vai parar na frente da sua sepultura e vai chorar por você. Mas Ele não vai tirar a pedra, que só você pode tirar. Deus vai chorar sua morte espiritual, mas Ele vai esperar que a pedra seja arrancada pelas suas mãos. Deus vai ficar parado na frente do seu túmulo. Ele vai te dizer que Ele está ali, que Ele pode ressuscitar você. Mas não espere até o último dia como Marta esperava. Ela falou para Jesus, eu sei que meu irmão vai voltar no último dia. Mas Jesus Cristo está te oferecendo ressurreição hoje. Jesus não estava falando do último dia. Ele estava falando daquele momento.
Ele queria dar vida a Lázaro naquele momento. Não é para depois a graça que Deus tem para você hoje. Não é para depois a graça que Deus tem para mim hoje. É para agora, é para esse momento. Eu preciso abraçar agora a graça de Deus. Não fique no sepulcro. O sepulcro não foi feito para você. O sepulcro não foi feito para mim. O sepulcro foi feito para tudo aquilo que me tira da presença de Deus. E aqui está o ponto. Tirar a pedra para que eu possa ressuscitar. Mas eu preciso sepultar o meu pecado. Eu preciso sepultar as minhas dores. Eu preciso sepultar tudo que me tira da presença de Deus para que Ele possa então trazer vida nova para mim. Trazer vida nova para a minha história. Trazer vida nova para a minha família. Meus irmãos, é tempo de voltar para o Senhor. Nós já estamos caminhando para o fim dessa quaresma. Talvez você tenha deixado passar muito light essas últimas semanas, mas abraça o tempo que você tem. Abraça esse último momento, abraça essa última hora. Viva, talvez nessa última semana, o que você não conseguiu viver nesses últimos quase 40 dias. Mas não perca a graça de hoje. Não perca a ressurreição de hoje. Não espere o último dia. É para hoje. Volte, busque a confissão. Busque a reconciliação. Busque uma oração mais profunda e intensa nesses dias. Busque viver o que Deus tem para te dar. Escolha a reconciliação. Não permaneça olhando para o túmulo. Olhe para a vida que Deus te oferece, além da pedra que você se acostumou a ver. Uma coisa eu digo a vocês, meus irmãos, e a gente precisa descobrir isso de novo. Por isso que eu falei no início dessa missa que hoje a liturgia da palavra é uma liturgia de esperança. É uma liturgia de esperança para nós. Há uma ressurreição esperando por nós. E é muito bom viver plenamente em Cristo. É muito bom. Enquanto a gente não achar que a pedra que está ali é intransponível, nós não vamos receber essa vida nova. Tenha coragem de arrancar a pedra que hoje te prende. E eu garanto a você, você nunca vai ter experimentado nada igual na sua vida. A ressurreição de Jesus é inigualável. É bom demais viver com Ele. E está hoje diante de cada um de nós. Escolha o Senhor e, sem dúvida, Ele vai dizer a você também, vem para fora, porque comigo há vida plena para você. Amém.